Sejam bem-vindos ao Go Talks. A nossa ideia nesse novo projeto aqui é falar um pouco sobre o mundo corporativo, assuntos de arquitetura e outros assuntos que permeiam nosso dia a dia. Os nossos primeiros convidados é o pessoal da Gramés, a Gabi e o Jô. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Oi, Obrigado tudo pelo convite. certo? Estamos felizes de estar estreando aí esse projeto novo. Nós aqui agradecemos a presença de vocês. E aí, Gabi, me conta mais do que... Vamos contextualizar o pessoal sobre o que a gente vai falar. Vamos. Então, todo ano em Milão, né, acontece o Salão do Móvel, que é o principal evento, por assim dizer, de design e inovação imobiliário do mundo, né? A Gabi, nesse ano, ela foi para lá. E o que tu viu lá de diferente, Gabi? O que te encantou lá? Então, foi meu primeiro ano, era um sonho, um desejo que eu tinha, e esse ano deu certo, enfim, a gente conseguiu ir. Foi bem legal, porque é um ano novo para o escritório também, então a gente estava de mudança, mudamos a nossa marca, então... Um reposicionamento. Isso, casou muito bem com o nosso momento. E foi incrível, assim, a experiência. Eu imaginava, né, já a imensidão do salão e tudo mais, mas, assim, nada se compara a estar lá e ver tudo aquilo realmente de pertinho, né? E foi muito legal a experiência, porque além de abrir a cabeça da gente, né, esse mundo de design, arquitetura é muito amplo. E quando a gente vê isso tudo que abrange o mundo inteiro, que atende a todo esse mercado, que a gente sabe que existe, mas, enfim, acaba sendo mais distante, né? É muito legal, porque eu vi muita coisa que eu esperava e muito mais coisas que eu não tinha a mínima ideia. O que, assim, me chamou muita atenção foi essa separação dos estandes lá. Então, você tem como se fosse pequenos mundos, né? De parte de cozinha, parte de banheiro, parte de mobiliário, enfim, alguns que mesclam isso tudo, né, como se fossem ambientes montados, que eu achei bem legal. E o que foi, assim, para mim, mais impactante foi que a gente segue sempre tendências mundiais, está sempre ligado nessas referências, né? Afinal, as distâncias encurtaram bastante. Exatamente, é. Verdade. Então, a gente está, digamos assim, ligado, né, nesse mundo, e a gente vê lá coisas que a gente já usa aqui nos nossos projetos. Materiais que a gente tem usado aí no último ano. Isso foi bem marcante para mim, porque eu vi várias pedras que a gente está aplicando em nossos clientes, vários estilos de mobiliário. Até eu falei para o pessoal lá do escritório. Para mim, o marco assim, foi que a gente escolheu uma pedra para o nosso escritório novo. E é uma pedra muito linda, assim, bem exclusiva. E eu não tinha visto ela aplicada em lugar nenhum. Então, foi meio que uma escolha nossa, né, vamos Antes ousar de tu ir, né? antes de a Antes gente de tu ir, ir. exatamente. E quando eu cheguei lá num stand que, assim, que uma marca que eu sigo, que eu adoro, que para mim é inspiração, ela estava lá, assim, aplicada nesse lugar, em outros também, mas especificamente esse, que é uma marca de Portugal, que eles fazem móveis exclusivos, artesanais, que atendem Emirados Árabes, coisa assim, extremamente alto luxo, e que tinha a nossa pedra lá. Então, foi assim, acho que eu mandei uns 10 vídeos no grupo do escritório, porque foi bem legal, assim, de ver que a gente também está atualizado. Por mais que seja um lançamento de ideias lá, a gente consegue, mesmo, né, à distância, estar ligado nessas tendências. Então, foi bem legal isso. Legal. E Gabi, me conta, foi um grupo de arquitetos, foram com empresários, tu foi com teu esposo, teu marido, enfim, como que foi a viagem? A gente conseguiu juntar profissional e pessoal um pouquinho. Legal. Então, fomos eu e meu esposo e mais um casal de amigos que também tem uma empresa aqui pertinho e que para eles também era importante a feira, então a gente foi juntos na feira. E também fizemos o resto da viagem. Foi bem legal por isso, assim, a gente conseguiu fazer as duas coisas. Também teve a vida fora do salão. Teve. Não tem como ir não aproveitar a cidade também, né? Exatamente, né? Milão, a gente foi também para outras cidades, assim, até conseguimos estender um pouquinho mais. Passei o meu aniversário lá também, que deu certo. E aproveitamos também, assim, essa parte da cultura, enfim, tudo que a Itália nos proporciona também, né? Além Milão, especialmente, Milão. né? Exato, exatamente. Assim como a Gabi, também tive a oportunidade de ir pro salão no ano passado.
fomos num grupo de empresários aqui, 15 empresários do Rio Grande do Sul, e assim, foi também uma experiência transformadora. Até eu quero expor alguns pontos que foram pontos relevantes do ano passado para a gente ver o que mudou dos conceitos propriamente dito do salão. E eu lembro que no ano passado o principal conceito era a questão da sustentabilidade. Claro que nós estamos falando, a gente está lá na Europa, né, o centro do mundo, então eles estão muito mais evoluídos em vários aspectos e eles têm muito mais poder aquisitivo. Muitas vezes o material sustentável, ele é sustentável para a natureza, mas nem todo mundo consegue pagar por ele, né? Mas assim, era um conceito muito claro, que era o principal do salão. Outra coisa era a vivacidade. Então, muita mescla de cores, mescla de materiais, muito usado vidro, tecidos com diferentes texturas, enfim. Nesse ano, Gabi, o que tinha assim em relação a isso? Mudou muita coisa? Ou o conceito ele era meio seguindo essa mesma lógica? E aí, evidentemente, com alguns lançamentos, né? Bastante parecido, digamos assim. A questão da sustentabilidade, eu confesso que não senti tanto isso. Não, talvez até o meu olhar não foi tanto a isso. Eu senti que os materiais, como você falou, seguem bastante. Muito vidro assim com textura, então mesas que parece que é uma profundidade aquele vidro, assim, bem legal. 3D. Isso, meio 3D. Tecidos também com bastante volumetria, textura, tecidos mais grossos, assim. As cores eu achei legal, que são cores que eu particularmente gosto, então verde, azul, terracota, umas cores mais fechadas, sim, algo não tão colorido. Uma cor mais sóbria, assim. Isso mudou em relação ao ano passado, por exemplo, que se ditava como uma tendência era realmente vivacidade. Era exatamente esse o tema, assim, que era um dos principais do salão ano passado. Sim. A questão dos materiais nobres, assim, couro, pedra, metalizados, bastante dourados, essas coisas assim, com espelhos, coisas bem refletivas, assim. Sim. Eu achei que uma coisa mais, de fato, luxuosa foi o que me pareceu. Lá, claro que a gente tem, assim, aqui no Brasil, a gente acaba tendo uma certa distância por questões de matéria-prima, até questões logísticas, enfim. A gente não consegue ter 100% do que tem lá aqui, viabilizar tudo isso. Mas tu enxerga, Gabi, que é possível viabilizar muita coisa do que vocês viram lá? Ou tem uma dificuldade muito grande ainda? Eu sempre... João, né? Você tem uma pergunta para o João também. Inclusive, eu quero colocar o João agora para ele falar sobre essas tendências e o que muda. O João é engenheiro. Sim. O que muda na hora de executar a obra. Né? A gente trazendo esse conceito, né? Em relação a feiras e eventos, eu sou bem cuidadosa, digamos assim, com isso. Eu gosto de a gente estar atualizado, sempre em busca dessas... O que está rolando na Revestir, a gente sempre está lá, todo ano, Casa Cor. Então, para saber isso tudo. Mas eu gosto sempre de olhar qualquer feira que a gente vai com o olhar de aplicabilidade aqui. Em relação a materiais, a execução, a custos também. Então... às vezes o pessoal fala, eu não vou na Casa Cor de São Paulo porque ela é muito conceitual, né? Eu gosto de a gente ver, nesse espaço, talvez não é o meu espaço preferido, né? Fui lá na feira e o espaço tal não é o meu preferido. Mas o que eu uso daquilo? Talvez um desenho do móvel, talvez uma luminária. Talvez um puxador. Talvez um puxador, talvez a cor daquilo. Então, eu sou bem... eu gosto de filtrar bastante e sugar aquilo que realmente... para nós faz sentido, tanto de projeto de escritório, quanto questão de aplicação, né? Então, o João vai poder falar isso, a gente faz muitas loucuras lá no escritório. Estou disputando muito da vida, João. Não. A gente é bem pé no chão lá, a gente não faz nada que seja muito mirabolante ou que não consiga executar, né? A gente pensa em tudo, desde de quando a gente está fazendo a concepção do projeto, a gente faz várias reuniões de alinhamento, então isso dá para fazer assim, isso dá para fazer assado. De diversas formas a gente vai tentando alinhar isso para quando chegar lá na execução a gente consiga ter de fato um resultado muito bom, né? E enfim, entregar aquilo que está sendo proposto no projeto. Eu acho que o tema de casa a gente faz, né? A gente vai nas feiras, a gente olha, a gente é muito, muito crítico quando a gente vai nas feiras e enfim, tenta explorar ao máximo e encontrar os pontos que a gente precisa para trazer para o nosso mundo e para a nossa realidade. Eu acho que a gente toma muito cuidado também para estar consciente
de certa forma, no contexto que a gente está inserido. Muitas coisas que são inovadoras nas feiras, né? Elas acabam não sendo... a gente não consegue trazer para o contexto do cliente ou para o contexto do projeto, né? Um item, outro item, a gente consegue ainda adequar. Às vezes não consegue como um todo, né? Mas a gente toma muito cuidado com isso também para poder chegar num resultado final muito bom, né? Eu acho que a gente podia usar uma metáfora para classificar, assim, por exemplo, as feiras de design, enfim, de lançamento de produtos e conceitos, né? Como é, por exemplo, a Fórmula 1 para o mercado da indústria de automóveis. Então, na Fórmula 1 são lançadas e testadas todas as tecnologias, ainda não são viáveis para os carros de rua, mas daqui a uns anos vão ser. Então, ao meu ver, não sei se vocês enxergam da mesma forma, as feiras tem dois tipos de feira, né? Feira muito focada em produto, lançamento de produto, que essas diminuíram bastante, porque o mercado acelerou muito, então não pode esperar a feira do outro ano para lançar o produto que é novo, né? Que é o conceito novo. E tem as feiras de conceito. Então, assim, são duas propostas diferentes, né? Eu vejo, assim, acho muito legal a gente estar em contato com essas feiras de conceito, porque elas nos provocam, e são onde a gente vê a coisa bem mirabolante, que a gente extrai um pouquinho e faz uma diferença total depois do conceito do projeto. A cereja do bolo, né? Que a gente pode dizer assim. Exato. Mas legal. É bem importante se a gente conseguir trazer isso para o nosso contexto, na nossa realidade, como a Gabi falou, às vezes é um detalhe que a gente consegue trazer, não são todas as possibilidades. A gente viu lá no ano passado, eu fui no ano de 2023, no Salão do Móvel, e eu vi lá muita questão de ferragens assim, super especiais. Uma coisa que está muito distante da nossa realidade, até por questão de custo ainda. Mas são coisas que, às vezes, tu acaba vendo aquela ferragem e te gera uma ideia para executar o móvel de forma diferente, onde a ferragem ela possa ser apresentada de uma outra forma. Afinal, é um ponto importantíssimo na composição do produto. Sim, ela nos abre um leque de soluções até para poder viabilizar uma ideia, né? Até para ser mais crítico também com as empresas que prestam serviço para nós, para a gente também conhecer aquilo e poder cobrar aquilo, talvez não agora, mas daqui a um tempo, né? Eu vi muito também, além das ferragens, acessórios internos. Acessórios de gaveta, acessórios de portas, que às vezes o cliente quer, né? Aquelas portas que puxa e tem todas as gavetinhas metálicas. É um sonho de consumo de quase todo mundo. E é algo, às vezes, difícil de a gente colocar por causa de custos. Talvez porque para a gente colocar algo de uma marca legal, vai ter um valor agregado alto e aí, no fim, o cliente acaba não topando, né? Ou, enfim, acaba escolhendo outra coisa. Prioriza outro investimento e outro ponto. Mas todo mundo, quando você abre uma gaveta, tá tudo arrumadinho, organizado, abre uma porta, aqueles acessórios de cantos também, que os cantos são tão difíceis, né? Na parte da marcenaria. Então, gavetas, cantos de armários. E, realmente, isso, talvez a gente não vai ter essa ferragem, essa corrediça o ano que vem aqui, mas pelo menos a gente conhece. Sabe que existe a possibilidade. Isso. E como você falou, a gente pode extrair disso uma ideia para fazer um tipo de abertura diferente numa porta. Tantas coisas, né? Eu gosto, assim, de a gente explorar pequenas coisas e aquilo virar ou uma inspiração para um outro projeto, ou alguma coisa, assim, diferente para a gente aplicar para a nossa realidade. Um outro ponto importante também, eu acho, é a gente estar caminhando junto com os fornecedores nesse rumo, digamos assim, né? Não adianta a gente ir conhecer a feira, fazer o nosso tema de casa e não conseguir passar e não conseguir executar. Então, eu acho muito importante ter esse contato direto com os fornecedores e andar alinhado com eles em relação a isso, né? Eles também terem esse conhecimento. Eu acho legal esse gancho que tu puxou, João. No ano passado, o pessoal da Jabwork, que é o nosso principal fornecedor hoje de imóveis, e é a principal marca do Brasil de imobiliário corporativo hoje, ele estava junto conosco no salão. Então, assim, é legal tu ver que mesmo a gente aqui na ponta buscando a inovação, nós não somos os únicos, né? Então, precisa que a cadeia toda esteja nesse movimento. Exato. O pessoal da Cavalete também estava lá. Inclusive, a Cavalete, assim, o ano passado, os tecidos, assim, era muita questão que a Gabi falou, tecidos um pouco mais volumosos, o tipo buclê, esse tipo de coisa, estava muito em alta. E a Cavalete, em março do ano passado, junto com a reinauguração deles do Work Lab, que é um espaço que eles têm em São Paulo, eles lançaram o revestimento Grani, que é um revestimento, é um buclê. E quando eu cheguei na feira lá e eu vi que aquilo era a tendência e tal, eu falei, cara, realmente, a gente está do lado das empresas certas, dos fornecedores certos, né?
E isso é fundamental. Então, como o João trouxe, assim, a gente precisa estar andando em sintonia. Não adianta só um vagão da cadeia estar andando e o restante não estar na mesma velocidade, né? Eu acho bem legal, assim. E Gabi, me conta mais o que tu... Falando de fora do salão agora, o que tu achou de Milão? Foi muito legal, porque eu tinha ido já a Milão há uns 11 anos atrás, mas a minha experiência, assim, foi rápida, eu não tinha gostado muito, para ser sincera. Foi, enfim, não uma experiência, assim, de feira nem nada, mas foi muito legal voltar, assim, porque eu estava lá e aí ia relembrando os lugares que eu tinha ido e consegui ver a cidade totalmente de um olhar diferente. No meu trabalho, tu gostou mais. Isso. Sim, porque daí arquiteto, né, tem que avaliar tudo. Aí a gente conseguiu ver, enfim, alguns lugares também turísticos, parte de arquitetura e algumas coisas também do Fuori Salone, né, que é o que acontece fora lá do salão, que eu sempre tinha ouvido falar que é maior ainda do que a feira, o movimento, e filas e filas e filas, alguns locais que você tem que fazer agendamento. Então, foi bem legal. Eu, numa nova experiência, que se tudo der certo, eu pretendo ter, vou dedicar mais tempo até para isso. Porque a gente, enfim, acabou juntando a viagem ali com férias também. E aí, hoje, eu olho já com outros olhos. Eu deixaria ainda mais tempo para a parte do Fora de Salão. Legal. O ano passado também a gente teve a oportunidade de visitar vários estandes. A gente foi com uma equipe, 15 empresários, e tinha o pessoal do Sebrae, que foi que organizou a missão empresarial. Até eu quero deixar um abraço aqui pro Andrei, que foi o pai da galera aí na viagem. E realmente, assim, o que é legal é que Milão abraça o evento como um todo. Assim, a cidade ela fica vestida daquilo. E aí o Fuori Salone é um evento toda a cidade, em todos os bairros que acontecem, das empresas. Então, tem eventos para convidados. Pega uma marca, ela vai ter o stand lá dentro do salão, mas ela também está fora com outro conceito, trazendo uma outra coisa que só lá no stand não permite. Sim. E aí tem muitas collabs de marcas, né? Marcas fazem tipo, eventos colaborativos, é muito legal, assim. E Milão, eu sou suspeito de falar, mas eu sou apaixonado por aquela cidade, assim. Eu acho muito legal o que Milão é charmoso em todos os aspectos, né? Você consegue ter o moderno em perfeita harmonia com o antigo, muito bem ornado, uma cidade assim, muito linda, afinal é a capital mundial do design da moda, né? Então não podia ser diferente. Mas realmente é uma experiência que vale muito a pena. Quem puder ter essa experiência, aproveite. E abre muito assim a cabeça, eu falando como arquiteta, sabe? Sim. Por mais que a gente acompanha via fotos, enfim, arquitetos que eu sigo estarem lá em outros anos, mas a experiência vivida lá é bem diferente. E você enxerga que a gente não é nada perto de tudo aquilo. E, enfim, o mundo de ideias que a gente também tem pela frente, né? Aquela sensibilização com o toque, com o tato, ele realmente transforma, né? No momento que tu entra lá e tu vê aquela estrutura toda, assim, tu pensa, nossa, existe um outro universo e a gente precisa ser muito mais cabeça aberta, né? Até a gente teve a oportunidade de visitar no ano passado o escritório do Piero Lissoni. É um arquiteto super renomado, ele tem escritório em Milão e em Nova York também. É arquiteto, designer, muitos dos produtos que a gente usa no dia a dia foi o cara que criou, assim. Então, é genial. A gente teve uma troca muito legal lá. Tem mais de 120 arquitetos que trabalham dentro do escritório dele, mais os arquitetos em colaboração em determinados produtos, né? Muitas indústrias, assim. A materioteca do escritório dele lá é um negócio assim que... Eu não sou arquiteto, mas eu adoro muito isso, né? Porque, afinal, é o nosso mercado, a gente trabalha com isso. Mas, assim, tinha algumas arquitetos conosco lá na viagem, elas estavam apaixonadas. Imaginar de acabamento de metal, de vidros, de madeira, tudo tinha lá. E, assim, é muito legal conseguir sensibilizar com isso. Que tu vê que às vezes a gente acaba ficando muito na mesma coisa, porque é um conceito que a gente adota, e é natural isso, é a nossa identidade, no fim das contas, né? Mas... aquela pitadinha do diferente ali é o que às vezes encanta o cliente no projeto. Eu acho que esse é o intuito das feiras também, né? Provocar, né? É provocar, exatamente. E eu percebi assim que a gente, por mais que a gente esteja atualizado, o fato de a gente estar lá para os clientes foi importante, sabe? Para o escritório como um todo, para os nossos clientes, por mais que a gente já tenha uma experiência, um posicionamento, que a gente sabe o que a gente está fazendo, a experiência de estar lá para o nosso cliente foi bem, bem legal.
coisas que às vezes a gente traz de ideias que o cliente gosta, às vezes fica, né, um pouco ainda, tenho que me adaptar com essa ideia. Tu tem uma foto, tu tem algo que você viu lá, então eu tenho isso aqui, a gente estava usando lá. Tu valida o conceito. Isso, valida, isso mesmo. Então, foi bem legal, assim, está sendo, porque muitos clientes que a gente tem trabalhado, a gente ainda ocupa essas fotos, enfim. Então, é interessante, assim, porque é uma prova de que aquilo está validado. Legal, legal. E trazer assim, vamos trazer um pouquinho para o nosso mercado aqui, que é do imobiliário corporativo. Dentro do imobiliário corporativo, vocês enxergam que o que foi visto lá como tendência é possível ser aplicado aqui, para a nossa realidade? O que vocês enxergam, por exemplo, de diferença dessa aplicabilidade para o conceito residencial e para o corporativo? Eu vejo que sim, como eu falei, eu sou a pessoa positiva que gosta de aplicar tudo. Inovador. Eu gosto de ter essa percepção de que a gente consegue sempre, de alguma coisa, explorar e trazer para o nosso mundo real, assim. Então, eu penso que sim, questão, por exemplo, de materiais nobres, que a gente está falando couro. Uma cadeira corporativa de couro é muito melhor, né? Que é essa. Por exemplo. É mesmo lá do escritório. Exatamente. Essa foi a cadeira escolhida por você. Então, eu vejo que sim, a gente consegue trazer isso para a questão do corporativo com materiais bons, duráveis, e que a gente traz isso com conforto, com elegância para os espaços também, pensando nessa durabilidade, que eu acho que é algo importante no corporativo, né? Algo moderno. Então, em relação ao residencial, eu vejo, às vezes, o corporativo como algo mais jovem, mais ágil, mais rápido, mas que a gente mantenha essa qualidade e essa durabilidade, que eu acho que é importante para as empresas, para os colaboradores, né? Realmente essa questão dos materiais nobres, né, trabalhados no corporativo. Eu vi lá alguns estandes que trabalhavam muito a mescla da lâmina de madeira natural com as mesas revestidas em couro. Então era um pé metálico curvado, onde tinha a mesa revestida em couro, assim. Então, claro que é um projeto que tu não vai conseguir aplicar isso no projeto inteiro, mas de repente numa sala de diretoria, onde você precisa ter talvez um posicionamento um pouco mais nobre, é uma ideia legal. E algumas coisas a gente consegue trazer para nossa realidade aqui, né? Um ambiente mais específico, né? Exato, exatamente. Esse ano tinha muitas mesas em pedra, em mármore, então uma parte em lâmina natural e as pontas em pedra, com um metálico junto, bem legal. Assim, essa mescla também vai bem de encontro com o que você falou. Esses materiais nobres que também valorizam. Trabalhando em conjunto, né? Não só uma coisa ou outra. Isso. Né? E não necessariamente a gente precisa usar o que tem lá, né? A gente pode adaptar a nossa realidade aqui. Exatamente. De repente, ao invés de usar uma pedra que lá na Europa Isso. é muito comum, tenha para nós aqui, a gente consegue trazer para uma realidade, de repente, para um quartzito, alguma coisa que a gente tem aqui no nosso país que seja mais viável de executar o projeto, por exemplo, né? Isso já explora a questão também daqui, né? De uma pedra natural brasileira. Isso é legal também. E até falando de materiais nobres, eu quero só fazer um link bem, bem breve, assim, sobre... A gente visitou a Riva, que é uma indústria de 1920. É numa cidadezinha ao lado de Milão. E é uma indústria que trabalha só com madeira. A materioteca deles lá tem mais de 30 mil espécies de madeira diferentes, assim, é fantástico. Fiquei encantado só de poder ver e imaginar que existe tudo aquilo, né? Sim. E eles tinham algumas peças no showroom deles. O showroom deles é encantador, assim. E tinha peças da madeira que é cauri, o nome. E é uma madeira fossilizada. Tinha uma mesa lá, por exemplo, a madeira tinha 60 mil anos. E era assim, peças que custavam na indústria lá em torno de 50, 60 mil euros. Se a gente fosse, por exemplo, imaginar no ponto de venda aqui no Brasil, seria uma mesa em torno de 2 milhões de reais. Sim. Todo o custo de importação impostos, dólar, aí trazer para a realidade do Brasil, assim. Então, assim, é algo que fica muito fora da nossa realidade ainda. Sim. Tinha uma mesa lá que era uma mesa de 18 metros. Então, era uma árvore de 18 metros e aquela lá, a família que é a dona da indústria, eles falaram, cara, a gente vende a empresa, não vende essa mesa. Sim. Porque é a relíquia deles lá. Eles tiveram que cortar a mesa,
deixar ela com 13 metros, porque não tinha um caminhão para transportar a mesa inteira, assim. Sim. Mas ele falou, cara, foi uma dor no coração gigante, mas a gente só fazer para viabilizar trazer para cá. Sim. Cara, eu quero acreditar que existe alguém que compre isso, né? Sim. Não é possível que tenha um negócio ali e não tenha pessoa para comprar. Eles trouxeram alguns números assim, que não vou lembrar de cabeça agora, de faturamento, mas é algo assim muito expressivo. E aqui no Brasil, eles têm um mercado muito forte em Brasília, e a gente pode imaginar o porquê, né? E também muito forte em São Paulo, na região de Alphaville, enfim. Que é onde está o maior poder aquisitivo, os maiores orçamentos do país, né? Então, mas eles têm um interesse em expandir o mercado para cá. É evidente que, por questão de poder aquisitivo, acaba limitando um pouco, né? E agora, então, a gente voltando para a questão do mercado corporativo, como que vocês enxergam a mudança, assim, pós-2020 e 2021, com o que aconteceu com o mundo relacionado ao mercado corporativo? Teve muita questão do home office. O que vocês enxergam assim que mudou na prática? Eu falo. Então, eu acho que teve a inserção do home office nos projetos residenciais, inclusive praticamente todos que a gente faz, ele tem o ambiente do home office ou do escritório, né? E muitas vezes até, se por acaso isso acontecer de novo, tem um espaço em casa. Exato. Eu não gosto de generalizar. Eu penso que deu certo até o momento, foi preciso, né? Na pandemia e até um pouco mais no pós-pandemia. Mas tem pessoas, por exemplo, e tem empresas que não funcionaram com o sistema do home office. E tem pessoas também que precisam ter uma rotina, sair de casa. Então, eu acho que isso vai acabar diminuindo agora. A tendência é que diminua, né? Mas que ainda exista o espaço nos projetos específicos para isso, né? Para o home office. A questão do corporativo, eu acho também, eu penso que ele foi se adaptando e se remodelando justamente para adequar a essa nova realidade e para poder abraçar as pessoas também em relação a estarem no local de trabalho, a gostarem de ficar ali, a estarem mais, enfim, de certa forma mais... que consigam desenvolver o seu trabalho de uma certa forma boa ali no local de trabalho, né? Então, eu acho que isso veio para ficar, eu acho que a tendência é que isso só aumente a partir de agora, né? Então, mais ou menos é isso que eu enxergo, né? Eu penso assim que após 21, né, 2021 mais ou menos, eu acho que teve muito essa questão do home office, e hoje eu já enxergo diferente, eu vejo que mudou, para mim virou esse jogo, né? Eu acho que com o que a gente passou, foi valorizado o espaço residencial, o espaço de cada um, né, dentro de casa. Então, a questão de arquitetura de interiores foi lá em cima, né? Bombou porque todo mundo quis organizar mais a sua casa, ter mais conforto, bem-estar para a sua família, também para o trabalho, isso no home office, né? Então, vocês podem falar aí o quanto vocês devem ter abraçado esse mercado novo, né? O home office, assim, como o João falou, muita gente foi... Na verdade, todo mundo, né? Acabou sendo pego de surpresa. Exato. Mas, assim, diariamente, vinham clientes falando, cara, eu tô trabalhando sentado na cadeira da cozinha, eu não aguento mais dor nas costas. Sim. Então, assim, a gente se viu numa situação onde ninguém tinha a casa preparada para, se precisasse, de fato, trabalhar em casa, poder ter de uma forma confortável e que gerasse produtividade, né? Então, eu enxergo que isso tenha realmente mudado. Eu acho que isso nunca vai ser abolido, no sentido de que todo mundo vai ter um escritório em casa, pelo menos para um apoio, e de forma que fique funcional, né? Sim, que você tenha conforto se você precisar trabalhar em casa por um período, enfim, por o que for preciso, né? Exatamente. E eu vejo assim uma outra situação que eu gostaria de agregar ao que o João falou. A nossa percepção aqui, enquanto empresa que profissionaliza o negócio dos nossos clientes, foi que até o ano de 2020, as empresas elas olhavam muito se o produto atendia uma norma técnica e orçamento. E pós-21, a gente percebeu uma grande mudança nisso. Então, o escritório ele deixou de ser só uma ferramenta de trabalho, né, que precisaria só atender aquela norma técnica, Sim. e ele passou a ser uma ferramenta para reter talentos. Então, as pessoas, os talentos estão optando trabalhar em uma empresa porque ela tem um escritório mais descolado, mais legal, modelo Google lá, que todo mundo sempre idealizou, né? Do que trabalhar naquele escritório mais chatão, da cor cinza, com a cadeira azul, Sim. ninguém mais quer. Sim. Então, a gente enxerga isso também.
E aí as empresas passaram a ter uma visão muito mais para conceito de projeto. E os próprios arquitetos também, acredito, tenham ficado muito felizes para poder colocar mais isso nos projetos. E a gente está sentindo na prática isso agora lá no escritório novo, né? Exatamente. A gente queria um espaço maior, com mais conforto, com um espaço que a gente pudesse descontrair um pouco. Área de descompressão, né? Exatamente. Então, a gente tem um pátio, tem uma vista, tem um solzinho entrando, sabe? Isso e faz toda a diferença. A gente está há uns 2 meses lá no escritório novo e é completamente outra sensação, outro estímulo, né? Outro estímulo. Então, bem... A gente não tem mais mesa de reunião hoje. Legal. A gente faz todas as nossas reuniões de uma forma mais descontraída. Sim. Exato. Papo mesmo. Exato. Isso. E com o cliente também, né? Então, fica mais leve, mais gostoso. E isso, eu vejo que também, após ali o home office obrigatório que a gente teve, as empresas olharam, como você falou, com outro olhar para os colaboradores, enfim, para isso tudo, né? Que a pessoa queira estar na empresa, né? Eu vou lá e passo o meu dia, então eu tenho um lugar para almoçar, um lugar para descansar, um lugar para eu estar bem e poder, como você falou, entregar o meu talento. Isso. Né? E tem estudos que mostram que a produtividade ela pode aumentar até 40%, tu tendo um local de trabalho assim, mais alegre, mais moderno, mais estruturado, né? Então, assim, realmente considero que 40% é um número bem relevante, né? Sim. No mundo corporativo, sim. né? Não, e aí aquela questão que às vezes a empresa não queria investir, como você falou, ia pela norma técnica ou com um valor de investimento limitado, ela cai por terra, né? Exato. Porque compensa do outro lado. Você tem né? que investir, exatamente, porque aí o resultado está com certeza comprovado. E mostra que tem muito espaço para melhorar, né? Se melhorou 40%. Tem uma lacuna muito grande para trabalhar. Exato. Realmente. E eu achei legal, Gabi, que tu falou que a pessoa ela precisa querer estar no ambiente de trabalho. E aí fica muito ligado com o que a gente falou antes, porque a renovação do ambiente de casa, a casa se tornou tão aconchegante, tão confortável, que o espaço de trabalho também precisa ser, porque senão não faz sentido eu querer sair do meu home office e trabalhar na empresa, né? Sim. É verdade. E a gente vê assim conceitos, tanto de cores, materiais e tal, o corporativo ele ficou muito próximo do residencial. Então acaba sendo uma extensão. E até ao nosso ver aqui, da Giamac, a gente vê realmente assim como uma proximidade muito maior do residencial do que era uma vez. Antes era muito discrepante, né? Sim, Cada um era a chave de fenda, o martelo para te trabalhar. Sim. E o outro era... Uma iluminação ali, focadinha, para você fazer as coisas e ir embora, né? Exatamente. Então, assim, mudou bastante. Mas, Gabi, eu achei legal que tu falou sobre o escritório novo de vocês. Me conta mais sobre o que a Gramés, a Gabi, o João vão me contar. O que a Gramés está passando ou passou? Qual que é o reposicionamento? Qual que é a nova marca? Como que tá isso? Sim. Há tempos a gente buscava esse reposicionamento e isso começou ano passado, mais para o final do ano, assim, e a gente sentia necessidade de mostrar o que a gente estava especializado mesmo, né? A gente já estava no mercado há 8 anos e meio e a gente queria mostrar, de fato, o que em 2023, digamos assim, a gente estava vendendo. E isso foi bem legal, esse processo, porque a gente fez algumas consultorias, teve um acompanhamento de marketing, a questão de marca nova, a gente tinha o Estúdio Gramés, né? Arquitetura. E a gente vem trabalhando com arquitetura de interiores há um bom tempo, e a gente queria tirar essa cara de estúdio, né? Que era algo compacto, pequeno, para algo maior, grande. Afinal, é o que vocês estão Exatamente. A nossa equipe hoje ela é grande, então a gente queria mostrar isso, né? E também mostrar o nosso posicionamento em relação ao mercado, né? Que a gente vem atendendo cada vez mais esse mercado de luxo. E luxo não só esse luxo caro, né? Sim. Mas aquilo que a gente considera luxo, aquilo que o nosso cliente merece e não é porque talvez ele não vai gastar. Os conceitos nobres, né? Exatamente. Mas que a gente pudesse entregar isso. Então, a gente começou o estudo e foi muito legal porque casou com o nosso escritório novo, que não era... Até estava nos planos, assim, mas não era para, teoricamente, acontecer junto. E aí deu certo, a gente começou em novembro a nossa obra. E, enfim, a partir de novembro a gente conseguiu fazer a parte da obra
com a nossa linha de arquitetura nova, que a gente estava trazendo, e com a marca nova. Então, assim, Legal, até olhando de fora, eu imaginei que vocês tivessem feito junto o rebrand e a nova estrutura, né? Sim. Mas acabou coincidindo. Legal. Coincidiu, e aí eu acho que foi perfeito, assim, Sim. para nós. Foi perfeito. E aí, digamos assim, a gente entra em 2024 com a marca nova, com a casa em obras, né? Sim. E com a nossa arquitetura entregue de mais alto padrão, de um conceito, assim, realmente que a Gramés já tinha, mas ela não conseguia expressar antes, né? E a casa reflete tudo isso agora, Reflete né? tudo isso, exatamente. Exato. A escolha do que foi lá é o que vocês entregam para os clientes, né? É. E a gente já teve a oportunidade de trabalharmos juntos em projetos, e realmente, assim, o projeto da Gramés traz muita inovação para o mercado corporativo, e foi possível viabilizar tudo isso, né? Sim. O que é importante dizer aqui. E, assim, materiais únicos, ideias diferenciadas, que realmente casam com o que a Gabi está dizendo aqui, com o que o João expôs também. Eu acho que da equipe, né, João? A Sim. gente tá com a equipe grande, muito bem... Ela tá bem organizada e bem Isso. fluida entre com ela, né? conteúdo, assim, Isso. sabe? Com Isso. conhecimento. A gente... todo mundo vai a feiras, todo mundo vai a Isso. obras, todo mundo participa de todos os processos. O que a gente sempre defendeu lá no escritório, né? Então, todas as pessoas passam por todas as etapas. Então, você vai adquirindo experiência, você vai adquirindo conhecimento, repertório, para que todos consigam atender os clientes com o mesmo padrão, com o mesmo conhecimento, né? E isso o João coordena aí na parte de execução. Sim, a parte de execução ela fica sob meu guarda-chuva, digamos assim, né? Mas cada arquiteto ele é responsável pelo seu cliente também na parte da execução. Fica comigo, mas cada um dá o seu auxílio, tem o seu toque ali na parte da execução também. Então isso auxilia muito e faz toda a diferença ter a visão e o toque do arquiteto durante a execução, né? A gente consegue alinhar muitas coisas, corrigir coisas antes, né? Durante o processo, então faz toda a diferença e a nossa equipe ela tá bem alinhada. Bem alinhada com isso, né? E aí isso é muito bom porque é o que a gente daí consegue entregar. Então, quando a gente faz o projeto, a gente consegue trazer a ideia inovadora, casada com uma boa execução, que ela vai ser vistoriada, ela vai ser bem detalhada, para ser bem orçada, e aí todos esses processos viram mais leves, né? A gente tira aquela questão de dá dor de cabeça, obra dá dor de cabeça, arquiteto, Exato. sabe? Arquiteto não me responde. Então, com a nossa equipe, com os nossos processos, a gente consegue entregar isso de uma forma completa e ampla, que era o que a gente queria mostrar também com a nossa casa. Tornar a experiência de uma obra que não desconstruir aquele conceito de que é algo, como tu falou assim, que vai me dar estresse, vai me incomodar, não aguento mais ver obra na frente. E tornar essa experiência uma experiência legal, trazendo o cliente junto ali para ele entender. E eu acho muito legal a forma como vocês falaram e expuseram a questão da construção colaborativa, vamos dizer assim, com toda a equipe, né? Porque no fim das contas vocês conseguem deixar o propósito muito alinhado com toda a equipe, né? E eu vejo você sempre postando, todo mundo indo feiras juntos, enfim, todo o conceito ele é construído junto, e aí você tem sempre esse alinhamento de perfil, e sem dúvida nenhuma é o que faz vocês terem a entrega com a qualidade que vocês têm hoje, né? Hoje nós temos 25 projetos, clientes ativos. Né? São 25, são 15 projetos em execução, são 8 projetos que estão na parte de projeto ainda, né? Mas não necessariamente os projetos em execução, os 15 em execução, é só execução, né? Tem ainda alguma coisinha de projeto para alinhar ainda, então... Até a última marcenaria ser montada vai ter alguma coisinha. Vai ter alguma coisinha. Vai longe. Exato. E enfim, é importante esse acompanhamento e esse alinhamento de todo mundo em todas as etapas, né? A gente eu particularmente, que cuido mais da execução, eu acabo me inserindo muito cedo também nos processos, durante os projetos, as reuniões que a gente faz para alinhamento. Então, é muito importante isso. A gente vai
tentando alinhar coisas desde o início e já tentando trazer soluções, né? E já vai pensando em soluções para os Tipo assim, a gente quer fazer uma projetos. bancada suspensa. João, vem cá, olha, será que Vai dar dá? pra Será que fazer? vai ficar de Diz pé? isso, mano. Isso. vai dar para fazer, Lá a gente já vai pensando. quando a gente já está criando, então Sim. isso já sai muito mais compatibilizado, né? Sim. A gente não viaja lá numa ideia e depois, Isso. tem que executar isso aqui, A gente né? vivencia muito isso É. também na, Isso. na prática aqui, porque na hora de fazer o projeto pode tudo, né? Sim. Isso. Só que a gente precisa realmente... Mas assim, é muito legal que essa proximidade com os profissionais, tanto o imaginativo, o criativo, quanto quem vai executar, né? Então isso, como tu falou, compatibiliza muito, né? Sim. Uma coisa que a gente tem feito bastante também são as reuniões com os fornecedores, né? Para alinhar justamente essas execuções, né? A gente já vai trazendo ideias, a gente tem grupo com quase todos os Isso. fornecedores. Não deixa só lá para depois, Isso. sabe? A gente já vai criando, já vai fazendo pré-orçamentos, então isso vai ficando muito mais próximo da realidade. Isso. Não é algo que a gente tem um trabalhão de projeto, aí agora daqui... Tem que mudar tudo, Vai ter porque que mudar. não tem como Sabe? executar. Por mais que não seja o fornecedor específico que a gente está conversando sobre a viabilidade que vai executar depois, né? Mas aí a gente já vai alinhando também esses detalhes aí. Legal. Pessoal, queria agradecer a vocês pelo nosso bate-papo. Acho que foi bem construtivo, assim. Eu fiquei super feliz em poder receber vocês. E vocês são os nossos primeiros convidados, então agradeço mais uma vez por terem aceitado o convite. E a Jamac está sempre de portas abertas para vocês aqui. Joia. A gente Obrigado sabe. pelo convite. Exato, obrigado pelo convite. Teríamos muitos assuntos, né? Meu Deus. Mas acho que os trabalhos que a gente fizemos juntos foram muito legais e a gente sente isso tudo que a gente busca nos nossos parceiros e fornecedores para trabalhar com a Gramessa. A gente vê isso em vocês, sente essa segurança, essa questão da inovação. Então, isso é muito legal para a gente estar junto e ficamos felizes com o convite. Da mesma forma, eu fico feliz depois do elogio desse, né? Que eu vou dizer. Dá para marcar Obrigado. um outro para falar da obra agora. Isso. Vamos vocês, sim. né? Vamos sim, com certeza. Isso aí. Vamos bater um papo lá sobre a Casa Gramessa. Vamos. Então. Também. Legal. Vamos sim. Então tá, mais uma vez, muito obrigado e vamos seguir essa parceria. Joia. Obrigada. Obrigado. Valeu.